Graça e paz. Graça e paz. Onde é que nós estamos? Colossenses. Pelo menos já sabe onde é que estamos, né? Vamos lá? Colossenses 1. Nós estamos ainda aqui nesse de 9 a 12. Eu só leio os 9 para a gente dar o contexto. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Pai, desvenda os nossos olhos e abre os nossos corações para recebermos a revelação do Teu Espírito pela Tua Palavra. Tu falas e glorificas a Cristo e edificas os nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Essa sentença aqui final do capítulo 11, início do versículo 11, início do versículo 12, com alegria dando graças a Deus, com alegria dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte, que vos cabe da herança dos santos na luz. Alegria é o combustível da fé cristã. É aquilo que mantém o cristão com elan, com vontade. Alegria é mais do que sentimento, é disposição da vontade. Os verbos de imperativos ligados à alegria, por exemplo, alegrai-vos no Senhor, este verbo não poderia estar relacionado a um sentimento que pode desaparecer diante das circunstâncias. Ele também não pode estar ligado a pessoas simplesmente pelo fato de tê-las ou não tê-las, que vai produzir alegria. Nem por ter coisas. E a preocupação, que é o ladrão mais insinuante da alegria, poderia remover esse sentimento. Alegria é uma disposição da vontade. Alegrai-vos, outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Imperativo. Todas as vezes que o meu carro está faltando combustível, eu passo numa bomba e coloco. E o meu carro não é esse flex, é duplo flex, total flex. Eu sei que agora na Bolívia, com aquela questão, os taxistas de São Paulo, e alguns que têm carro a gás, estavam preocupados porque o preço poderia subir. Então, há carros que são administrados por gasolina, álcool e gás, troca lá uma pecinha e o carro entra. Tem combustíveis diferentes, mas na fé cristã só existe um lugar onde você pode reabastecer a alegria, que é em Cristo. Não tem esse total flex, que você pode, quando faltar num lugar, vai buscar no outro.
a festa externa, ela simplesmente não corresponde ao contentamento interno. Hoje, pela manhã, eu ouvi um pouco da... Não tenha medo de música clássica. É um programa do Arthur da Távola, ex-senador do Rio de Janeiro, e que tem um programa na TV Senado sobre música clássica. E ele disse uma coisa interessante nos seus comentários. Quem tem silêncio interior não precisa buscar o barulho de fora para satisfazer a sua vida. Quando nós temos Cristo, Ele é o motivo da alegria. E quando nós temos esta alegria, nós falamos da maneira correta. Domingo passado nós vimos que o dialeto do céu é a gratidão. O homem grato, ele fala uma linguagem muito elevada. A linguagem dos salmos, dos hinos, dos cânticos espirituais, a linguagem da gratidão. Não esta gíria da crítica, do inconformismo. Então, aqui Paulo está dizendo, dando graças, com alegria dando graças. Dando graças a quem? Ao Pai. Ligação muito íntima de família ao Pai. Que vos fez idôneos. Olha que palavra interessante. O Pai que vos fez idôneos. Essa palavra idôneos, ikanou, é uma palavra que quer dizer habilitado, aquele que foi capacitado pelo Pai. A idoneidade do cristão não é produzida por ele. Nós não somos idôneos por nós mesmos, nós fomos feitos idôneos pelo Pai. Como é que ele fez isso? Lógico, é tornando a criatura filho, porque é a idoneidade de herança. Quem é herdeiro? Quem são os herdeiros? Os filhos. Só pode ser herdeiro legítimo aquele que está na linhagem, ou na linhagem descendente, ou na linhagem ascendente, se faltar a descendente. E aqui nós temos, ele nos fez idôneos à parte que nos cabe da herança. Vocês se lembram que o livro de João, o Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do versículo 11 até o verso 13, ele fala aí como é que Deus faz um filho. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aí, ele está dizendo que Jesus veio para o que era seus. Se você for reparar, os seus que está falando aí, é a sua criatura. Quer ver? Volta um pouquinho para trás, aí no verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Desse dele aí é o verbo que se fez carne.
E ele está dizendo que todas as coisas foram feitas por meio dele, e foram feitas também para ele. Ele está no controle. Agora, ele veio para o que era seu, e os seus não receberam. Alguns querem dizer que esses seus aí seriam os judeus. Por razões de contexto, eu prefiro admitir que é a criação, toda a criação. Todos aqueles que foram criados por Deus, porque nós fomos criados para sermos filhos de Deus, mas em razão do pecado, nós nos tornamos filhos do diabo. Isso é tão duro e tão pesado, mas é verdade. Você dá uma achada nesse versículo, eu tenho a impressão que é João 8, 44, vós tendes por pai o diabo. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe aos desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aí também há alguns que acham que Jesus tenha falado isto apenas para os fariseus. Mas eu não acredito que ele tenha se dito isso apenas para os fariseus ou para os judeus, porque a humanidade toda está descambada de Deus por causa do pecado. Nós somos uma raça fugitiva. E por causa disto, nós herdamos o gene da serpente. A Bíblia é muito clara em chamar a raça humana de raça de víbora, ou como alguns traduzem, raça da víbora, da serpente, da cobra, uma raça rebelde, que tem como objetivo a satisfação dos desejos de Satanás, que é roubar, matar e destruir. E ele está dizendo que Jesus veio para esta humanidade separada de Deus, e essa humanidade não o quis, mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder. A palavra que aparece aqui é exousia e não dinamis. A gente sempre pensa no dinamis como um poder. A exousia é mais a palavra autoridade. Deu-lhes a autoridade ou a capacitação de ser feito filho de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Esta semana, este mês é o mês de muitos santos importantes, Santo Antônio, São João Batista, São Pedro. E a fé popular brasileira, ela é uma fé muito misturada, onde candomblé com catolicismo, com misticismo, mistura tudo e faz um festão. É tempo de saltar fogueiras e de fazer canjica, e mistura comes e bebes com fé, e faz esta salada, e alguns adoram qualquer coisa, um pedaço de pau qualquer, mas a fé cristã não baseia em santos, baseia-se em Cristo, a suficiência de Cristo. E aqui é onde está o ponto. Onde foi que Deus me fez idôneo? É em Cristo. Eu me torno participante da família de Deus, através de Jesus Cristo. Veio para o que era seus, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam. Receberam a quem? Cristo. Cristo. Por favor, vamos apenas detalhar um pouquinho. Não é aceitar a Cristo, mas receber a Cristo. Glênio, você quer rachar cabelo? Aceitar e receber não são duas coisas iguais? Não são. Mendigo não aceita esmola. Parlamentar não recebe mensalão. Mensalão se aceita ou se rejeita,
esmola não dá para aceitar, tem que receber. Porque a necessidade implica numa ação de passiva. Eu estou precisando, não tem outro jeito. Então, quando você vir aquela questão do Congresso, daquele CPI dos Correios e do Mensalão, isso aí é falta de caráter. Mendigo é falta de condição, é pobreza. Ele recebe a esmola. Ele não aceita a esmola. Jesus veio para pecadores, que não tem outra alternativa. Não existe outra alternativa fora de Cristo. Por mais que eu admire Buda, com toda a sua sabedoria, ou Maomé, ou Confúcio, nenhum deles se ofereceu para fazer aquilo que nós chamamos de expiação, nos substituindo na cruz, recebendo os nossos pecados, avocando para si a responsabilidade de nossa justificação. É ali onde Deus nos fez idôneos, removendo a culpa, retirando a condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele anulou a sentença da justiça da lei. Não que Ele anulasse em si, Ele cumpriu. E fez-nos parceiros daquela morte, tornando cada um de nós perfeitamente justificados. Então, somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Ninguém é filho de Deus porque foi batizado numa igreja, ou porque frequenta a igreja, ou porque dá o dízimo, ou porque lê Bíblia, ou porque ora. Tudo isto é maravilhoso, mas você pode fazer isto tudo sem nunca ter experimentado a regeneração em Cristo Jesus. Porque existem algumas características dos filhos de Deus, que não são propriamente essas coisas muito periféricas e externas. Eu posso citar, acho que 1 João, acho que é capítulo 5, verso 2, não sei se eu estou certo. 5:2. Veja ver se é 5:2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Aqui tem um ponto que mostra, mas não é este o texto que eu queria. Sabemos que somos filhos de Deus porque amamos. 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Mas não é esse também não. É um que fala que nós somos filhos de Deus porque amamos os irmãos. É o 10? Então diz é o 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Mas não é esse ainda. Está tudo bom. 7. Vamos ver, a gente acha. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Tá bom. Mas tem um outro melhor. Mas eu quero levantar aqui a seguinte questão. Nós nos tornamos filhos de Deus em Cristo Jesus. É pela fé. Gálatas 3:26. É pela fé, não pelas obras. É pela fé. Pois todos vós sois filhos de Deus,
mediante a fé em Cristo Jesus. Somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, nós somos herdeiros. Certo ou errado? Certo. Como foi que Deus me fez idôneo para que eu pudesse ser herdeiro? Foi me regenerando em Cristo Jesus. Eu quero ler aqui um trecho de um sermão pregado em 1690 por um homem chamado Thomas Boston. Ele viveu de 1676 a 1732. Então, ele falando sobre o que é regeneração. O que é regeneração? Antes, eu gostaria de buscar em 1 Pedro, capítulo 1, versos 3 e 4, para mostrar onde foi que nós nos tornamos herdeiros, que forma foi esta que Ele nos fez idôneos para sermos herdeiros dEle. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Pode ler até o 5. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou através da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A regeneração não é um ato externo, mas um ato profundo e interno. A regeneração é uma mudança real por inteiro, pela qual o homem se torna uma nova criação ou criatura, como diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que você vai dizer de cor. Se alguém está em Cristo, as coisas velhas, eis que tudo se fez novo ou foi feito novo. O Senhor Deus faz da criatura uma nova criatura. Como o ourives derrete o vaso de desonra e o torna num vaso de honra. O homem é, com relação ao seu estado espiritual, completamente deslocado pela queda. Toda a faculdade da alma está desfocada de Deus. Na regeneração, o Senhor recoloca o homem na posição que Ele criou para viver para a sua glória. O que é então regeneração? É uma mudança de qualidade ou disposição. Não é uma mudança de essência, mas das qualidades da alma. As qualidades depravadas são removidas e as disposições contrárias são inseridas e postas em seu lugar. Vamos ler Efésios capítulo 4, verso 22 e 24. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Você está anotando aí que há um despojamento de um velho homem e um revestimento de um novo homem que é criado segundo Deus?
o homem, por intermédio do pecado, não perdeu nenhuma das faculdades racionais da sua alma. Ele ainda tem entendimento, mas este está obscurecido. Ele ainda tem vontade, mas esta é contrária à vontade de Deus. Assim, na regeneração, não há uma nova substância criada, mas novas qualidades são infundidas à luz no lugar das trevas, a justiça no lugar da injustiça. Presta atenção, quando o homem pecou, ele não se tornou um lobisomem. Ele continua homem, só que a tendência dele não é para Deus, é para si. Quando Deus nos regenera, nós não viramos anjos, nenhum ET, continuamos homem. Só que, como diz Thomas Boston, a nossa disposição muda. Em lugar de ego, Cristo. Em lugar de ódio, amor. De Verne Fromm, que conta a história que o pai dele costumava contar, é uma história que muita gente conhece, de um certo soldado cristão que estava num batalhão e quando os outros zombavam muito dele, ridicularizavam o rapaz. E um dia, depois que ele veio da vigia, cansado, muito molhado porque chovia, antes de dormir ele se pôs de joelhos para orar. Um sargento pegou as botas dele, as botas do sargento que estavam sujas de lama, e colocou na cama do rapaz, para zombar da sua fé. Deixou sujar bem aquilo. E no outro dia, quando ele acordou, as suas botas estavam lustradas, brilhando, arrumada. E o soldado já tinha saído, e ele disse assim: eu vi o Evangelho. Não é uma teoria. Ele não se irritou, não brigou, foi uma mudança de disposição. Certamente ele se sentiu humilhado, ele se sentiu invadido, mas ali dentro havia um poder transformador de Cristo, que ao invés de ficar criando caso, este poder divino que muda a disposição, fez com que aquele soldado agisse como Jesus agia. É uma mudança sobrenatural. Não é uma mudança periférica. Aquele que é nascido novamente, é nascido do Espírito. Grandes mudanças podem ser feitas pelo poder da natureza, especialmente quando assistidas pela revelação externa. A natureza pode ficar tão elevada pelas influências comuns do Espírito, que uma pessoa pode, desse modo, ser convertida num outro homem como Saul, embora jamais tenha se tornado uma nova criatura. Saul teve mudanças. Ele foi para o meio dos profetas, ele profetizou. Ele se tornou uma pessoa aparentemente boa, crente, de boa condição, mas Saul era o mesmo. Ele não mudou a intenção do seu coração. Logo que precisou fazer uma demonstração da sua velha natureza, ele fez na desobediência. Mas na regeneração, a própria natureza é modificada e tornamo-nos participantes da natureza divina. E isso deve necessariamente ser uma mudança sobrenatural. Como podemos nós, que estamos mortos em transgressões e pecados, nos renovar mais do que um morto pode levantar do seu túmulo?
Quem senão o Espírito de Cristo santificador pode formar Cristo em nossa alma, mudando-a à sua própria imagem? Quem senão o Espírito da santificação pode dar um novo coração? Podemos dizer, quando vemos um homem transformado, isto foi o dedo de Deus. Não tenha dúvida. Você pode fazer uma conversão periférica. Eu posso fazer e posso impressionar vocês que eu sou um crente. Mas lá dentro, Deus sabe. Você está fingindo. Simão, o mágico, foi até batizado e queria receber o Espírito Santo. Mas deu logo uma gorjeta para receber o Espírito Santo. Mostrou qual era a sua real intenção. Quero dizer que isto só Deus sabe fazer. É obra divina. Hoje nós estamos vendo a igreja sendo invadida de uma matilha de cães que não tem nada a ver com um novo coração. É uma mudança à semelhança de Deus. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. É olhando para o rosto de Cristo que nós somos transformados. Não é olhando para nós. Alguns, se olharem tanto para si através das águas, do espelho das águas, vai morrer afogado. O narcisismo é tão grande que não dá para fazer outra coisa a não ser cair no poço e morrer. Agora, quando eu olho para o Senhor, eu vejo a grandeza da sua graça, atingindo a grandeza do meu pecado. Porque não existe ninguém pior do que eu neste mundo. Até um tempo atrás, eu dizia isto, mas eu não tinha tanta convicção como estou tendo mais agora. Deus tem me permitido ver como é mau o meu coração. E ao mesmo tempo Ele tem me permitido ver como é grandioso o seu amor e a sua graça inconquistável. E então, queridos, é preciso ver que nós geramos segundo a nossa espécie. Tudo que gera seu igual. A criança traz a imagem dos pais. E aqueles que são nascidos de Deus, trazem a imagem de Deus. Outro dia alguém viu a minha filha e disse assim, não nega que é sua filha. Eu disse, que bom, que bom. Tem genética, puxa, aparece. O homem que aspira a ser como Deus, tornou-se como seu pai, filho do diabo. Em seu estado natural, ele se assemelha a diabo, como um filho se assemelha a seu pai. Aquele texto que nós lemos ainda há pouco diz que vós tendes por pai o diabo. Mas quando essa mudança feliz chega àquele que tem a imagem de Satanás e ela é desfigurada, a imagem de Deus é restaurada e ele se torna um filho de Deus. Então, você presta atenção. Deus é o quê? Eu estava falando isso na televisão a semana passada. Deus é... Qual é a definição de Deus? Amor. E como é que o filho dele vai fazer? Amar. Amar quem? Amar o próximo. Quem é o próximo? Pode ser um amigo e pode ser um inimigo. Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Isso é da característica do pai, isso é da característica do filho, a genética do filho. O próprio Cristo, que é o brilho da glória do seu pai, é o padrão segundo o qual a nova criatura é feita. Nós vamos dar uma lida em Romanos, capítulo 8,
verso 29. Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Por esta razão se diz que Jesus é formado no regenerado. Paulo dizendo, meus filhinhos, por quem eu sofro as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Preste atenção nesse ponto. Primeiro, uma mudança de qualidade ou disposição. Segundo, uma mudança sobrenatural. Só Deus pode fazer isso. Terceiro, uma mudança à semelhança de Cristo. Quarto, uma mudança universal. 2 Coríntios 5,17, nós já lemos, já dissemos, vamos de novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu não sou muito adepto dessa tradução. Eis que tudo foi feito novo. Eu creio que a voz passiva aqui, ela impera. É exatamente porque no grego, a voz média e a voz passiva são iguais. E eu não creio que as coisas se fizeram novas, mas eu creio que as coisas foram feitas novas em Cristo Jesus. Ele é o agente, e as coisas são o paciente. A ação, o sujeito é Cristo. E o pecado original infecciona todo homem. A graça regeneradora é o remédio que salva e vai até onde a ferida alcança. Esse fruto do Espírito está em toda bondade. Bondade da mente, bondade da vontade, bondade das afeições, bondade de todo homem. Ele não obtém apenas por uma nova cabeça, para conhecer a sua religião, ou uma nova linguagem para falar dela, mas um novo coração, para amar a Cristo, para adorá-lo, para viver para a glória dele. Ainda há pouco nós cantamos um dos cânticos que eu gosto muito. Senhor, te amo. Por que te amo? Porque tu me amaste a mim. Senhor, te louvo. Por que eu te louvo? Porque tu me criaste. Senhor, te adoro. Por que eu te adoro? Porque tu me salvaste. Senhor, te honro. Por que eu te honro? Porque tu me sustens. Você presta atenção que há 3 verbos, 3 posições: louvor, adoração e honra. Louvor está ligado à criação. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Adoração está ligado à família, daqueles que o pai busca como seus adoradores. Os filhos adoram o pai. E honra a quem? Honra a quem nos sustenta. Isto é mudança de ponto de vista. Ele me fez idôneo em Cristo Jesus para uma herança. É herança, nós vamos depois tratar no segundo culto desta bendita herança que nós temos em Cristo Jesus. Eu não sou um pedinte, eu não sou um carente, apesar de ser carente, mas diante dele eu sou herdeiro e co-herdeiro. A minha oração precisa ser corrigida. Essa oração de mendigo, essa oração de pindonches, isso está fora do projeto de Deus. Essa deve ser uma oração de adoração, de reconhecimento, de exaltação, dizendo: Senhor, está tudo dando errado, mas eu te louvo porque tu tens o controle, porque todas as coisas cooperam para o bem dessa criatura que foi regenerada para ser seu filho. E nós começamos a exercitar a graça de usufruir os benefícios que Deus nos tem dado.
Eu já contei aqui algumas vezes, mas é um fato que me chama a atenção. A Vilma, nossa irmã boleira, fez um bolo que ela sabe que eu gosto muito, que é um bolo de abacaxi, muito saboroso, e ela mandou o bolo lá para casa. E eu guardei o bolo, tinha umas outras atividades, os meus 3 filhos estavam lá, e os amigos deles, e quando eu voltei daquela atividade, cheguei em casa, procurei o bolo, e o bolo tinha se ido. Mas eu não tive outra coisa a fazer senão celebrar, porque eles são herdeiros, os pais entesouram para os filhos, eles tinham direito de comer daquele bolo. Eu garanto para você, que se fosse a empregada, eu ia dar uma bronca. Você não tem direito de abrir a geladeira e pegar o bolo que eu ganhei, era meu. Não, mas os meus filhos, irmãos queridos, Deus não nos quer como mendigos. Vocês são filhos, ou você não é filho, é bastardo. Se você é filho, para de reclamar diante do trono de Deus. Para dessa linguagem do inferno, de acusação, de murmuração. Isso não pertence ao jargão do céu. Não está dando certo, Senhor, mas eu te louvo, ainda que a figueira não floresça. E aí, aquele texto de Abacuque é um hino lindo. Vamos dar uma olhada nele lá. 3, Abacuque 3, 17 a 19. Ainda que a figueira não floresça, nem há fruto na vide, o produto da oliveira mente, e os campos não produzem mantimento, as ovelhas foram arrebatadas do aprisco, e nos currais não há gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Menina, isso aí é fora de série. Eu fiquei tão comovido. Há poucos dias, um agricultor, aqui na nossa região, devia 130 mil por causa de financiamento de plantação, e a colheita dele, como de muitos, foi 0, ou não 0, mas não deu. Ele conseguiu pagar 30 mil, vendendo o caminhãozinho e qualquer outra coisa não dava. Olha, meu Deus, eu fico pensando, ele pôs uma corda no pescoço e se enforcou no caminhão. E eu, às vezes, fico brabo, porque sem terra, nesse país, faz uma viagem de Goiânia até Brasília, com uma multidão financiada pela Alemanha, pela Bélgica, pelo Conselho Mundial de Igrejas, pela Igreja Católica, pelo governo brasileiro. E gente morrendo de fome, que precisa, trabalhador, mete a corda no pescoço. Mas mais ainda, porque falta o conhecimento daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque um homem desesperado com Deus, que não tem nada aqui, mas ele tem tudo, porque ele tem a fiança do céu. Eu nunca vi o justo. Como? Nem a sua, não padecer necessidade, nem a sua descendência a mendigar o pão. Por quê?
porque a figueira não floresce, não há fruto na vide, o produto da oliveira mentiu, as vacas foram arrebatadas, as ovelhas foram comidas, mas todavia eu tenho um Deus que supre as minhas necessidades, que não me abandona, que não me deixa. E eu vou fazer o que agora com essa boca que Ele me deu? É simplesmente dizer, a coisa vai ruim. Isso é blasfêmia. Por isso que Ele diz, dando sempre graças a Deus. Graças ao Pai que vos fez idôneos, que vos fez capazes. Oh, meu irmão, eu quero ter mais forças para o outro culto. E eu digo para vocês, eu estou impressionado. Como minha vida é medíocre. Como eu sou rasteiro. Como eu lamento. Como eu critico. Como eu murmuro. E o meu Deus tem tanta paciência comigo. Tanta bondade. Para que eu viva para a sua glória. Eu só tenho uma certeza. Que aquele que vos chama também o fará. Amém. E outra certeza. Que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu sei que Ele não vai me deixar no meio da estrada. Mais na frente, vocês vão me ver mais curvadinho, com as juntas bem mais dobradas, certamente com muito mais entusiasmo, porque o Deus da graça terá feito uma obra muito maior do que Ele já tem feito até aqui, isto maior para a glória dEle, não maior porque nada pode ser maior do que o sacrifício de Cristo, mas maior para a minha experiência diante dEle. Amém. Que Deus nos conceda a graça de vivermos dando graças àquele que nos fez idôneos à parte da herança daqueles filhos que andam na presença dEle. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.